O máximo aproveitamento dos recursos com o mínimo impacto. Esse é um dos objetivos da bioconstrução, uma forma de construção mais integrada com o meio ambiente. A bioconstrução, ela é um ser vivo, né? E a gente tenta colocar sempre uma casa em transformação, né? Como a gente se transforma, a gente aprende coisas novas, a gente vai criando outras técnicas de viver. A casa, ela acompanha isso, então ela não é a mesma coisa que era há 2 anos atrás. Então ela vai cada vez mais se tornando eficiente, né? É um processo, assim. Bioconstrução é um estado de consciência, é você buscar materiais que possam ter uma relação do ambiente humano com o ambiente natural. É uma forma onde você possa habitar sem causar um impacto exterior grande, mas sim que você possa ter uma vivência em sintonia com os elementos externos. Criado em 2007, o Instituto Saracura busca trabalhar com educação ambiental e tecnologias sociais. Trabalhar com a bioconstrução é um dos principais trabalhos desenvolvidos pela instituição. E dentro disso nós pesquisamos diversos materiais naturais, materiais que estejam disponíveis nos locais onde essas edificações são construídas. E existe uma gama bem vasta de possibilidades. A primeira construção feita com pedras, areia, terra e madeira é esta casa feita por um dos fundadores do Instituto há mais de 30 anos. Essa é a Casa de Pedras. É uma casa que foi construída apenas com pedras aqui do lugar. Então são pedras diversas, de granito, pedras de basalto, pedras pequenas, pedras grandes. Também foi utilizado algumas madeiras de demolição, que foram adquiridas na época da construção da casa, ou seja, há mais de 30 anos atrás, priorizando a utilização da canela preta, que é uma madeira fantástica, endêmica da ilha e que hoje já, infelizmente, entrou em extinção. Ela é uma casa que foi surgindo, eu diria que uma arquitetura intuitiva. À medida que os materiais chegavam, que as pedras chegavam, que as madeiras iam compondo o ambiente, isso foi dando um movimento e também a forma à casa. Outra coisa que chama a atenção são as construções ecológicas, feitas em formatos de animais. Nós procuramos desenvolver construções que possam trazer mensagens para a criança, muito além do uso dos materiais, mas que também possam lhe trazer muitas informações, como, por exemplo, construções em formas de animais que hoje já estão extintos, como é o caso do tamanduá, do tatu, de algumas aves. Então, é uma forma da criança aprender, mas também brincar. Os cuidados também se estendem aos resíduos, com a compostagem e o tratamento do esgoto. Então, a água que sai do banheiro, da descarga, né, ela passa por um sistema, uma pequena estação de tratamento desses efluentes, né, chamado wetland. Então, essa água vai ser reaproveitada por plantas de ambiente alagado que vão se alimentar desses nutrientes e ela vai poder se reintegrar ao ciclo de forma saudável. Para o tratamento de águas com sabão, chamado águas cinzas, nós temos um sistema de tratamento chamado espiral de água-pés. Lá a água sai da pia com sabão, passa por um filtro, depois um trabalho em parceria do ritmo da água com uma planta chamada água-pés. Ela retorna para o rio totalmente em condições de retomar a sua origem. No ano de 2005, o arte-educador Rodrigo iniciou a construção da sua casa. Como o recurso financeiro era limitado, ele foi em busca de materiais alternativos como bambu, garrafas PET e de vidro. Eu busquei o que tinha mais em abundância local, né? E como eu trabalho com bambu, a minha especialização é de bambu, eu também busquei os bambus para incorporar dentro da minha construção. Então é uma construção bem mista, assim, ela tem materiais convencionais, bem poucos,
mas existem vidros de demolição, existem madeiras de demolição, materiais que são reciclados de outras obras, restos de ferro, enfim, coisas que foram sendo incorporadas, e eu tentei só criar uma harmonia entre esses materiais para criar um conjunto assim harmônico, né, bonito. A combinação dos materiais também pode ser observada na parede. 35% dela é feita com vidro de demolição. Por exemplo, o vidro, né? O vidro temperado, que é um vidro que tem um formato que não pode ser alterado, porque quando ele é temperado ele não pode ser cortado novamente. Então as janelas elas foram feitas para os vidros e não os vidros foram feitos para as janelas. Então a forma da casa ela teve que se adequar ao tipo de material que era específico daquele tamanho e não o contrário. Isso é muito diferente num projeto convencional, que você tem um tamanho de janela que é desenhado e aí os vidros são cortados de acordo com aquela janela. A intenção era aproveitar ao máximo os materiais. Então a ideia não era só a eficiência a partir do conforto térmico, da luz que já existe, mas assim, economizar o máximo de materiais possíveis que vem da indústria. Então, por exemplo, a parte hidráulica, né? Existe uma parede que eu elegi como a parede da água. Então, essa parede da água, ela divide a cozinha e o banheiro. Então, com um mesmo cano, eu consigo alimentar a pia da cozinha, a pia do banheiro, o chuveiro, né? E o vaso sanitário, num cano só. Então eu consigo, com um cano de 6 metros, abastecer todo o sistema hidráulico da minha casa. As madeiras, por exemplo, elas foram de uma casa que eu demoli, assim. Era uma casa de madeira que a pessoa não queria mais a casa, uma madeira nobre, e é uma madeira de lei, que seria uma fortuna comprar numa madeireira nova. Eu peguei essa casa, desmontei, aproveitei janelas, aproveitei portas, dormentes, e moldei uma outra casa seria um andar de cima da casa, assim, né? Grande parte da estrutura da casa foi construída com bambu, que também estão presentes nos detalhes imóveis. É um material que no ano que vem eu vou poder construir de novo o mesmo telhado, porque vai estar lá na planta, eu não vou ter matado nada na natureza, né? Pelo contrário, eu vou estar retirando isso em carbono, né? Então, tudo pensado assim para fazer uma casa eficiente, não só pelo quanto de economia ela economiza durante a vida dela, mas quanto de energia ela gasta para ser produzida, assim, né? Então, quanto menos energia você gastar para produzir uma casa, que vai muita energia, né? Imagina quanto tempo que é crescimento de uma árvore, né? Você utilizar o bambu, você já está minimizando esse custo energético, né? Da natureza, assim. Então é isso. O lixo da minha casa também vira composto, então eu consigo ter terra fértil para poder plantar em volta da minha casa e ter alimentos por perto da minha casa, né? E aí eu vou criando todo esse clima de natureza em volta, com abundância de alimentos, né? Com uma harmonia entre o homem e a natureza, porque a gente acha que o homem, o crescimento da cidade destrói a natureza, mas pode ser completamente o contrário. Se esse recurso que o homem concentra em ter uma casa, ser vivo, né? Ele pode funcionar a favor do meio ambiente. No próximo bloco, dicas de como deixar uma casa ecoeficiente. E você, já pensou em voar sobre as águas? Não, mas saiba que agora isto é possível. Às 9h30 da manhã no programa Navega Brasil. Eu espero você. Até lá. Navega Brasil. Oferecimento Scheffer Yachts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. A melhor tecnologia em vídeo monitoramento você encontra aqui. Possuímos a solução ideal para proteger o seu patrimônio. Entre em contato. Acesse www.celulabrasil.com.br. Célula.
tecnologia e segurança. Que tal ter o Justin Bieber no seu celular e ainda concorrer a um iPad por semana e uma moto scooter no final da promoção? Envie Music para 48069 e baixe músicas como You Smile, Somebody to Love e muitas outras do Justin Bieber. Tudo por apenas R$ 4,99 por semana no serviço de assinatura. Envie Music para 48069 e concorra a um iPad por semana e uma moto scooter no final da promoção. Participe do Super Prêmio. Sustentar. Oferecimento. Geração Consciente e Tractebel. Energia para a vida. Quando a gente fala de construção sustentável, a gente não está falando só de eficiência energética, conforto térmico, aproveitamento de água de chuva e reuso de águas. A gente está falando também desde o projeto, onde a gente pensa para ser mais econômico, materiais que venham de perto, materiais reciclados, tecnologias que façam ela ficar mais sustentável. Fomos até a casa do Leopoldo, na companhia da arquiteta Ana Paula, para saber como ele pode deixar sua casa mais ecoeficiente. Para mim, o tema sustentabilidade sempre foi uma preocupação. Então, eu tenho conhecimento de algumas iniciativas sustentáveis, de algumas construções sustentáveis, tenho conhecimento do conceito de sustentabilidade. Enfim, aplicar isso na prática é um pouco mais difícil, porque não depende só de você. Você está falando de adaptar uma casa, então a gente está falando de retrofit. Retrofit seria essa mudança para melhorar essa casa. Então seria aproveitamento do telhado voltado para o norte, aqui no caso, né? Que seria a maior eficiência dessas placas fotovoltaicas. E aproveitamento de água de chuva, colocar calha nessa casa e captação, fazer uma cisterna para aproveitar essa água de chuva. A parte de reuso de águas cinzas já seria um pouco mais complicada, daria para fazer também, só que aí eu teria que separar o esgoto de algumas peças que não entram no vaso sanitário para outras. Então, dá para fazer, mas seria mais complicado. Pensando no que a gente poderia adaptar aqui de casa, que a gente comentou, a primeira coisa, tipo assim, de imediato é a questão de separar lixo e reaproveitar essas águas cinzas, que ela chama, né? Que é a questão de água do chuveiro, tu reaproveitar isso para descarga, tu reaproveitar a água da máquina para poder fazer lavagem de piso, alguma coisa que não precise simplesmente desperdiçar uma água que ainda não é completamente suja. Analisando a casa dele com a água, ele hoje tem uma hidra normal na parede. Se ele tivesse trocado por uma caixa acoplada, vaso de caixa acoplada, ele ia economizar 50% dessa água. Mesmo assim, a gente está falando de água potável dentro do vaso sanitário. Não seria ainda uma água cinza, né, reutilizada, mas já seria uma eficiência você economizar 50% disso, né? E também ele, nas torneiras, você pode botar aerador, controlador de vazão e no chuveiro. Então são equipamentos que você pode economizar água que ele poderia adaptar já. Mesmo sem fazer reuso, mesmo sem fazer captação, ele já estaria economizando essa água potável que ele usa. Ele parece ser uma pessoa bem consciente da reciclagem dos resíduos sólidos, né? Ele já tem o minhocário para a parte orgânica e a reciclagem de materiais sólidos. Então, isso é uma coisa que ele já faz bem aqui. Na minha perspectiva, quando a gente falava de sustentabilidade ou casa sustentável e tudo mais, eu sempre pensava que era simplesmente tu pensar em não desperdiçar lixo, não desperdiçar água, energia e tudo mais, tu evitar vazamentos, tu sempre fechar as torneiras e tudo mais, simplesmente reaproveitar o lixo, de repente uma compostagem ou reciclar o lixo que for reciclável.